Bom dia, meninas da Manancial, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Passando aqui para gravar um pequeno vídeo do nosso capítulo 6 do livro Mentira que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Quero primeiramente agradecer pelas orações, pela compreensão de vocês, por eu não ter podido estar no café da manhã e a gente não pôde dar continuidade no nosso cronograma, mas por isso estou aqui para gravar esse pequeno vídeo para facilitar a compreensão, para facilitar o resumo do capítulo e para que seja uma bênção em nossas vidas, para que a gente possa compreender, né, o que Deus quer para nós em todos esses estudos que nós estamos fazendo aqui. Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 6, que é Mentira que as Mulheres Acreditam sobre o Casamento. Nós vamos desmistificar todas as mentiras de Satanás para que nós possamos enxergar as coisas como realmente elas são e podermos dar continuidade em glorificar o nosso Deus, né? O casamento é uma instituição realizada pelo Senhor. Foi Deus que institucionalizou o casamento. Deus tem um propósito na vida do homem e da mulher de união. O casamento é a união de dois pecadores que precisam da glória de Deus, que precisam da graça de Deus para caminharem juntos e para que essa unidade bendita do nosso Deus possa glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O casamento desde sempre é uma instituição muito atacada, desde sempre Satanás quer fazer com que a instituição casamento seja mal falada, seja atacada, seja desmoralizada, né? Muitos defendem que o casamento é a perda da liberdade, muitos defendem que o casamento é a perda a liberdade de poder ter vários relacionamentos, que é prisão, né? Muitos defendem a ideia de que casamento é sinônimo de tristeza, de abandono, muitos defendem que casamento acaba com o amor. Isso não é verdade. Nós sabemos que Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea do homem, criou Eva para ser auxiliadora de Adão, porque a palavra de Deus diz que não era bom que o homem estivesse só. Então a mulher foi criada para um propósito, o propósito de estar junto do seu marido, né, para que juntos ambos pudessem glorificar o nome do nosso Deus. Sabemos que desde o Éden o casamento vem sendo atacado, né? Quando começou ali toda aquela história que vocês já conhecem, da serpente ali cercando Eva, fazendo com que Eva não obedecesse a Deus e tão pouco obedecesse o seu marido, e nós conhecemos a consequência de toda essa desobediência que foi atribuída a toda a nossa geração, foi atribuída a todo o povo de Deus, e o pecado entrou em nossos corações. Por isso que o casamento é uma instituição extremamente atacada. Satanás, ele quer destruir o casamento porque ele sabe que famílias funcionais são famílias que glorificam o nome de Deus. Satanás sabe que famílias funcionais podem trazer uma grande diferença para uma sociedade. Filhos que podem se posicionar para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser ecoado no mundo todo e que vidas possam ser salvas. Então, primeiramente, a gente precisa compreender que Deus une pessoas para um propósito. E não é um propósito de nos fazer feliz, primeiramente. É um propósito de glorificar o nome do nosso Deus, né? Ambos glorificando o nome do nosso Deus. Por isso, hoje nós vamos começar falando sobre a mentira que as mulheres acreditam sobre o casamento. Nós vamos partir para a mentira 21ª, que diz assim: tenho de ter um marido para ser feliz. A felicidade não é encontrada dentro ou fora do casamento. A verdade é que em Tiago 1,17 diz para não nos enganarmos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Tudo vem do nosso Deus. Deus nos dá tudo de bom, apesar dos nossos pecados. Não cessamos de nos admirar disso, de agradecer a Deus, de louvá-lo, amá-lo. E tudo isso de bom vem lá do alto. Né? Se temos alguma atitude boa com os nossos cônjuges, é porque vem de Deus. Sabemos que não é possível sermos totalmente felizes por meio de homens, dos homens ou de um marido. Toda a felicidade vem de Deus. Deus é o nosso Senhor e Salvador que nos presenteia com toda a felicidade. Ele é a felicidade que precisamos e que necessitamos. Né? Se você quer ser feliz, busque primeiramente a felicidade no nosso Deus. Por melhor que sejam os nossos maridos, eles não serão capazes de nos amar da mesma maneira que Deus nos ama, pois eles são falhos, são homens e precisam também da graça do nosso Senhor.
A verdade é que ninguém que possa atender, a verdade é que não existe ninguém que possa atender todas as nossas necessidades mais profundas. Nada e ninguém pode nos fazer realmente felizes além do nosso Deus. Lá em Salmo 62,5, nós vemos que somente em Deus a alma do salmista esperava silenciosamente, porque dele vem a esperança, de Deus vem toda a esperança, pois ele é o nosso refúgio, nele podemos esperar. O salmista tinha essa consciência. Ele tinha a consciência de que toda a esperança dele deveria ser depositada no nosso Senhor, no nosso Deus, no nosso Pai, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente. Nele podemos esperar, porque o nosso Deus não nos decepcionará. Podemos achar que muitas coisas podem nos dar paz, coisas, bens, outras pessoas, desejos realizados, dinheiro, sonhos alcançados e um casamento. Mas a verdade é que somente em Deus encontramos a paz verdadeira. Também lá em Salmos 118, 8, 9, os Salmos nos orienta que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em seres humanos. Porque os seres humanos são falhos. Por melhor que sejam os nossos maridos, por melhor que sejam os nossos companheiros, certamente em algum momento da vida eles nos decepcionarão. E quando nós esperamos que o outro não nos decepciona, quando a decepção vem, a coisa fica terrível, né? Ela fica mais apertada porque são seres humanos falhos, como nós mulheres também os decepcionarão em algum momento de nossas vidas. É melhor buscar o refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, né? O fato do salmista afirmar por algumas vezes que Deus o ajudará muito mais do que os homens, haverá situações em que a nossa tendência será o contrário disso. Nós sabemos que nós podemos contar com o nosso Deus, sabemos que Deus é o nosso refúgio, sabemos que podemos contar com Ele em qualquer situação da nossa vida, sabemos que toda a nossa felicidade vem do nosso Deus. Mas por muitas situações nós não agimos dessa forma, nós acabamos por buscar toda a nossa felicidade, todas as nossas necessidades mais profundas, muitas vezes buscamos na outra pessoa, né? Esquecemos de buscar isso em Deus. Precisamos vigiar, pois a nossa segurança ela está no nosso Pai. Lá em Jeremias 17,5 diz que maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, cujo o coração se desvia do nosso Deus. Aqui ele está dizendo, maldito o homem que confia no seu próprio braço, na força do seu próprio braço, né? Maldito o homem que acredita que ele é capaz de dar toda a felicidade que ele necessita. Maldito é o homem que confia na força do seu próprio trabalho. Se depositarmos no outro a responsabilidade de sermos felizes, os nossos corações acabarão por se desviar dos propósitos do Senhor, né, para as nossas vidas. Do contrário, a palavra nos chama para sermos benditos, pois a nossa confiança vem do Senhor. Acreditar que a felicidade está no marido pode trazer uma ilusão para nós, né? Feliz será aquele que se firmar em Deus, pois ele realizará tudo que ele precisa realizar em nós, né? Todas as nossas realizações vêm do nosso Senhor. Muitas mulheres, na verdade, acham que podem ser felizes apenas por ter um marido, mas isso não é uma verdade. Se esse homem que ela escolheu não for de Deus, não professar a sua fé, se esse marido, ao invés de trazer felicidade, pode trazer maldição. A palavra fala do jugo desigual, né, que traz maldição. Deus sabe nos dar o que nós precisamos. Às vezes nós buscamos no outro e coisas que nós não precisamos. E aí nós certamente estaremos buscando a infelicidade. Muitas vezes, mulheres solteiras, no afã de casar, no afã de ter um marido para serem felizes, elas acabam casando por alguém que não foi designado por Deus. Um jugo desigual, então o preço que ela vai pagar por essa pessoa é muito maior. Ela vai lutar muito para que esse casamento esteja de fato, de verdade, nos padrões bíblicos, né? Agora, se nós esperarmos em Deus, Deus sabe exatamente o que nós precisamos e Ele nos dará o que nós precisamos no tempo certo. A verdade é que os nossos relacionamentos precisam glorificar o nome do nosso Deus. Se o projeto de Deus para as nossas vidas for um marido, e se estes maridos for glorificar o nome do nosso Senhor, então certamente Ele realizará os sonhos de muitas mulheres de serem casadas. E elas poderão compreender que, mesmo sendo casadas com um homem maravilhoso, e que as façam felizes, a felicidade só será verdadeira e completa no nosso Senhor. Essa é uma verdade que pode ser comprovada, por exemplo, lá no texto de 1 Crônicas 29, 12, que diz assim: riquezas e glórias vêm de ti.
Tu domina sobre tudo e na sua mão a força e o poder. Davi, ele louvou o Senhor por reconhecer a Deus, pois a sua consciência sabia que todos os bens que ele tinha, todas as riquezas que ele tinha, toda a sabedoria que Davi tinha, toda a alegria, toda a felicidade vinha do Senhor. Outra verdade é que aqueles que esperam no Senhor sempre recebem o melhor. E aqueles que insistem em conseguir o que querem, muitas vezes acharão mágoas, decepções, tristezas, né, aprisionamento, né, correntes na mentira. Para aquelas que não são casadas, é preciso estar sempre alertas com o coração diante do Senhor para esperar nele, né? Porque às vezes a necessidade de buscar a felicidade no marido, para alcançar as coisas que você entende como felicidade, você pode trazer transtornos, pode trazer uma vida ruim, pode atrair uma pessoa para você que ao invés de trazer felicidade, graciosidade, companheirismo, vai trazer solidão, tristeza, perturbação e tantos outros males. E essas mulheres que não conseguem compreender que precisam aguardar em Deus, elas correm o risco de casar com alguém que pode ser agressivo. Nós temos visto tanta agressividade, né, contra as mulheres, com alguém que causará danos psicológicos, são danos terríveis, né? Aquela pessoa que mexe muito com as suas emoções, te aprisiona nas suas emoções, danos físicos de maneiras terríveis, e por isso a palavra de Deus nos orienta lá em Salmo 37:4 a esperar no Senhor. A palavra de Deus diz: agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Agrada-te do Senhor, se alegra em Deus, entrega o seu caminho a Deus e Ele certamente, Ele agradará os nossos corações, porque Ele é Pai e Ele se compadece de nós. Ao invés de buscarmos os nossos desejos supridos em maridos, namorados, pessoas, devemos buscar a companhia do nosso Deus e entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, pois o nosso Senhor sabe tudo que é melhor para nós. Essa é a chave da felicidade, esperar em Deus, buscar a vontade do nosso Senhor. A mentira 22ª diz assim: é minha responsabilidade mudar o meu companheiro. Eita, essa daqui é difícil, né? Nós mulheres temos a tendência de querer mudar todas as coisas, de querer mudar o outro. E essa é uma mentira em que a maioria de nós acreditamos, pois achamos que somos capazes de mudar as pessoas. Quando nos casamos também com outro pecador. Não esqueça disso. Você está casada com outro pecador. Quando nos casamos, carregamos todas as bagagens emocionais, psicológicas que envolvem todo esse relacionamento ao longo das nossas vidas. São duas pessoas diferentes tentando viver juntas. A verdade é que uma vida devota e de oração são os dois principais meios de uma mulher influenciar o seu marido. Você quer mudar o seu marido? Você está querendo mudar ele? Tem algo nele que te desagrada? Algo nele, algum comportamento que você não te traz infelicidade? Então, como que eu posso mudar isso? Com dois princípios: devoção a Deus e oração. Lá em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confesse seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Muito pode a súplica e na eficácia, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, você tem algo nele, tem algo no casamento, tem algo no relacionamento que não está legal. Primeiro princípio, devoção. Segundo princípio, oração. E Tiago nos confirma isso, dizendo que a oração do justo muito pode na sua eficácia. A oração muda situações, a oração muda pessoas, a oração transforma pessoas. E lembrando que a oração, ela transforma primeiramente o meu coração, para depois transformar o coração do outro. Muitas vezes nós temos a tendência de querer mudar o outro e esquecemos de olhar para nós primeiro. Primeiro eu mudo, depois o outro muda. Deus nos ajudará a organizar as nossas emoções no nível profundo quando nós oramos com orações e súplicas. Peça a Deus no seu coração e Ele te trará entendimento. A oração ela modifica o nosso modo de ver as coisas, nos dá uma nova perspectiva. Às vezes o seu olhar sobre o casamento é um olhar de tristeza, um olhar de aprisionamento, um lugar de escuridão. Às vezes você só enxerga o ruim do seu marido, às vezes você só olha para o ruim dele.
mas quando nós oramos, nós conseguimos mudar a nossa percepção das coisas, nós conseguimos enxergar uma luz no final do túnel. Quando nós oramos, nós conseguimos extrair do outro o melhor. Quando nós oramos, nós conseguimos também mudar o nosso coração para que as nossas atitudes influenciem os nossos maridos, os nossos filhos e, consequentemente, o nosso casamento. Quando tudo isso está sob o controle do nosso Senhor, podemos olhar verdadeiramente para dentro de nós e perceber como nós somos. Primeiro eu mudo, depois o outro muda. Precisamos encarar o nosso eu e compreender que primeiro eu mudo e as minhas mudanças serão testemunhos de mudança para o outro. Você quer mudar seu marido? Dê testemunho. Você quer mudar o seu marido? Dê testemunho de oração, de súplica, de leitura da palavra, de devoção a Deus, de uma vida que condiz uma vida de uma mulher cristã. A verdade é que a verdade é quando nós desejamos mudar o outro, esquecemos que nós precisamos mudar a nós mesmas. Quando nós mudamos as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, de falar, a gente passa a ouvir mais, falar menos, criticar menos e fazemos de acordo com a vontade do nosso Senhor. Se nos submetemos à vontade do nosso Senhor, consequentemente o outro mudará, pois muito pode a súplica do justo. Precisamos acreditar neste princípio. Precisamos acreditar no que a palavra de Deus está nos dizendo, porque é a palavra que nos liberta. Se a palavra está dizendo que a oração e a súplica do justo muda, então é porque ela muda. Outra verdade eficaz está em Provérbios 17:1, que diz assim: é melhor um bom bocado seco e tranquilo do que uma casa cheia de carnes e brigas. Outra versão da Bíblia traduz como tranquilidade. É melhor ter paz de espírito do que estar com uma mulher briguenta e reclamona. Não adianta a gente ter tudo. Não adianta a gente ter casas, bens, patrimônio, mansão. Não adianta a gente desejar coisas materiais se a gente convive dentro de um lar que não tem harmonia. Se a gente convive num lar que só tem briga, só tem reclamação, só tem chateação. E a palavra de Deus coloca algo muito, muito forte sobre a mulher, que é melhor